Bom dia, amados. Graça e paz, tudo bem? Aqui é o irmão Alex Santos, aí do grupo Desenhando Pessoas, né? E hoje nós falamos um pouquinho aí sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, e como vem trazendo um conteúdo muito mais profundo, né? Então a gente comenta inúmeras coisas e a gente vai dependendo daquilo, claro, da graça de Deus e também aquilo que a gente já tem estudado e aprendido com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Eu achei melhor fazer aqui um comentário a mais para complementar todo o contexto, já que o assunto, a palavra de Deus, ela é infinita de informações e muitos irmãos precisam então de esclarecimento para entender algumas coisas, né? Então eu pontuei aqui, eu acabei de ouvir aí então a própria palavra aí ministrada pelo nosso irmão Alex, vocês conhecem ele? Então, e aí pontuei algumas partes importantes que podem ficar na dúvida e que pode também auxiliar você a entender um pouco mais, tá? Então vou pontuando aqui, vou falando e vocês vão aí, depois qualquer coisa pode fazer algum comentário ou deixar anotado aí e mandar para mim que a gente vai tentar esclarecer os irmãos, ajudar os irmãos, tá bom? Um dos pontos que o Paulo falou sobre a apostasia, né, da apostatarão da fé. A partir do momento então que a gente não consegue mais ouvir a palavra de Deus, a gente abandona ela, então a gente acaba então tendo uma alteração no nosso comportamento que nos distancia de Deus, tá bom? E aí, teologicamente, a gente pode falar que nós temos dois tipos de apostasia, tá? A apostasia da palavra, do ensinamento da palavra, de meditar na palavra, quer dizer, eu não quero, eu refuto, eu desconsidero que a Bíblia seja a palavra de Deus e aí eu abandono ela, tá? Eu fazendo isso, automaticamente, o que vai acontecer com a minha fé? Ela vai se esfriar, né? Literalmente, ela não vai me motivar a continuar buscando a Deus. Então, por isso que é importante, diariamente, assim como a gente se alimenta, né, tem os cuidados pessoais para tomar banho, para se arrumar e tudo, a palavra de Deus, ela tem essa característica de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, tá? Todos os dias, mantendo então a nossa fé, tá? Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos a apostasia da palavra, e quando nós apostatamos da palavra, abandonamos a palavra, rejeitamos a palavra, então vem logo a seguir o quê? A apostasia moral. O que é a apostasia moral? A apostasia moral é o abandono daquilo que Deus colocou como norma, né? Em toda a convivência humana. Então tudo aquilo que foi estabelecido por Deus para que o homem, na sua vida horizontal, no sentido horizontal, secular, pudesse viver bem, e a partir do momento que eu abandono a palavra, eu não ouço mais a palavra, eu perco o GPS de como viver, né? Então eu acabo vivendo a vida de acordo com aquilo que eu acredito que deve ser. É o chamado relativismo, né? Cada um cria o seu modo de viver, pautado dentro daquilo que ele acredita, e aí então ele exclui Deus, exclui a palavra, exclui a sua fé e vive a sua vida de acordo com aquilo que ele vê, de acordo com seus valores, que muitas vezes é movido pelo seu pecado, é movido pelo seu comportamento influenciador do Adão caído, que também é influenciado pelo diabo, tá? Então, a apostasia da palavra, ela traz para nós esfria o nosso coração a buscar a Deus, e automaticamente, quando eu não ouço mais a palavra, o meu comportamento, as minhas atitudes, elas começam a ser pautadas na minha vontade carnal, e isso de fato demonstra que o quanto estou longe de Deus, o quanto nós estamos carentes de Deus, tá? Então, pessoal, para lembrar os irmãos aí entenderem um pouquinho a apostasia, que significa abandono, né? Então, quando você abandona a palavra, automaticamente o seu comportamento vai ser alterado também, vai ser influenciado pelo secularismo, por Satanás e por este mundo, tá? É a mesma coisa quando você está no processo de regeneração e salvação. Quando você começa, então, a ouvir a palavra te constrange, ela enviscera o teu comportamento, e aí Deus vai
aos poucos, através do Espírito Santo, te convencendo do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Pecado, mostrando a tua condição, né? A justiça é Cristo, para remir os nossos pecados, e o juízo de Deus sobre aquele que entendeu isso tudo, e aí então ele serve a Cristo, ou também aquele que literalmente negligencia a Cristo de forma consciente, abandonando a palavra, e então ele entra em juízo, em condenação. Por isso que eu cheguei a citar, e não deu tempo para a gente comentar isso, sobre a espada de dois gumes, né? Então a palavra de Deus é como se fosse uma espada de dois gumes. A intenção dela, por que dois gumes? Porque ela tem dois fios, né? Ela corta de dois lados. A intenção dela, primeiro, a priori, inicial, é que quando você ouve a palavra, ela leva em você o arrependimento, tá? E esse arrependimento a conhecer mais a Deus. E aí você é constrangido pelo Espírito Santo, e aí você entra no processo de salvação. Arrependimento, fé, justiça, que é Cristo, e aí vem a regeneração, a santificação, que é pautada aí diariamente até nós chegarmos à eternidade com Cristo, tá? Então essa é o primeiro fio da espada, no sentido de levar você a se arrepender e crer em Cristo e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Só que o outro fio da espada, a partir do momento que eu ouço sobre o amor de Deus e eu não me arrependo, e eu me torno então negligente, ignoro, né, apóstolo da palavra, não acredito na palavra, então aí eu entro na questão da condenação. A gente vê isso muito claro em João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porém o que não crê já está condenado. Então, na humanidade, Deus olhando para a humanidade, nós temos dois tipos de pessoas: aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que creem em Cristo, mesmo ainda sendo pecadores, mas acreditam na obra de Cristo, esses são considerados salvos, né? Livres, isentos da ira de Deus. Porém, aquele que negligencia, aquele que abandona a palavra de Deus, aquele que não quer ouvir a palavra de Deus para que suas obras não sejam refutadas, reprovadas, como diz João capítulo 3, 20, elas já estão debaixo da condenação. Ou seja, elas já estão debaixo do juízo de Deus para se manifestar a ira de Deus sobre as suas vidas. Claro que esta ira de Deus, ela não está sendo manifestada de imediato. Toda a consequência que o homem tem nesta vida que nós estamos vivendo aqui neste mundo, elas estão relacionadas a muitas vezes ao que nós fazemos diariamente, tá? Então são consequências dos nossos próprios atos. A ira de Deus é em relação à eternidade, isso vai ser mais à frente. Quando Deus então vem com Cristo julgando não só a igreja como também a humanidade, e aí então é exposto e é falado, de fato, é separado aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem a Deus de verdade, e aí eles são condenados, eles vão aparecer diante do trono de Cristo para serem condenados, tá? É onde a palavra de Deus, que eu não me engano, em Apocalipse fala que toda boca e todo joelho confessará que Ele é o Senhor, Rei dos Reis. Então assim, que Ele é o nosso Salvador. Então essas pessoas, elas vão confessar diante de Cristo e diante de todos que Ele é Deus. Vão confessar sim, tá? Só que não é mais para salvação, e sim para condenação eterna. Então toda vez que a gente fala sobre espada de dois gumes, você entenda isso. A palavra, ela vem para salvar, mas a partir do momento que você negligencia o amor de Deus, ela te condena, tá? Então é por isso que ela tem esses dois sentidos, tá? Então assim, as pessoas, elas não vão ser condenadas por causa do pecado. Tem solução para o pecado. Quem é Cristo? Você crê nele, começa a ouvir a palavra, Deus começa a trabalhar na sua vida, o Espírito Santo e tal, e aí você começa a servir a Deus e você está isento de participar da ira de Deus em razão porque você creu em Cristo. A partir do momento que você negligencia, automaticamente então você está condenado e participa do juízo de Deus, tá bom? Outra parte que nós falamos aqui sobre a questão, a diferença, né, entre o pecador e o pecador salvo, né, e o ímpio pecador, né?
O pecador salvo, ele não é que ele deixou de pecar, não é que ele não peca mais. Pelo contrário, ele luta contra si mesmo. Quando a gente conhece a palavra, a gente faz uma reflexão, né? Paulo ensina isso na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E toma do pão e beba do cálice. É só parafraseando aí, está lá em 1 Coríntios capítulo 23 em diante, você pode ler. Então a ideia do evangelho é que você examine, julgue a si mesmo. Não é para julgar os outros. Eu conheço a palavra, fulano de tal está fazendo isso, fulano de tal está fazendo aquilo, eles vão tudo para o inferno. Você não leu Mateus 7? Não julgueis para não ser julgado, porque a mesma medida que julgar será julgado e condenado, tá? Então não é a nossa função de condenar. Eu posso chamar a atenção para um erro doutrinário, aí é diferente. Tá? E dá nomes, que Paulo sempre deu nome àquele que, na verdade, está ensinando o evangelho fraudulento, mentiroso, de falácia. Então aí é diferente. Mas se tratando de pecador, você vai ver na Bíblia várias situações, Jesus tratando alguns pecadores, a mulher adúltera, ele chama mulher adúltera. Os discípulos tomaram cuidado de não citar o nome dos pecadores. Já reparou isso? Ele não cita o nome dos pecadores. Ele trata, ele ensina, ele exorta, ele ajuda a pessoa a conhecer a Cristo e ali ele conhece a salvação e é liberto, né? Então assim, a gente não vê eles colocando o nome dos pecadores. Agora, se tratando de heresia, de corrupção da palavra, tentar corromper os ouvidos do ouvinte, aí ele dá nome, né? Judeus, escribas, fariseus, saduceus, né? Paulo fala sobre Emineu, Alexandre, que eram pessoas que foram entregues na mão de Satanás por erro doutrinário, por ensinar coisas erradas que não está na palavra e nem na graça. Então você vê que a diferença, então, de pecadores. Quando a gente fala de pecador arrependido, ele não deixou de ser pecador, ele continua sendo pecador. A diferença é que ele é um pecador que tem conhecimento que ele é pecador, mas também tem conhecimento do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E que a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, ela foi suficiente para nos salvar do nosso pecado, tá? Assim como o pecado, a palavra ensina isso, assim como o pecado entrou por um só homem, Adão, assim a graça de Deus e o perdão de Deus entrou através do Adão perfeito, que é Cristo Jesus, tá? Então o pecador arrependido, ele não deixou de ser pecador, ele continua pecando muitas vezes. Ele vai lutar toda a sua vida, por isso que segue os 3 princípios: negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir o Mestre. Negar a si mesmo é a primeira ação daqueles que estão em Cristo. É negar. E negar é negar a sua própria vontade. Você vai lutar contra a sua vontade. Você não vai lutar contra os outros. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra as potestades e principados do maligno, né? Você vai ver, e aí Paulo ensina as armaduras da lei, mais para frente a gente vai ver sobre isso. Então a nossa luta não é contra as pessoas, não é o que elas fazem de pecado. A nossa luta, de fato, é conosco mesmo, que conhecemos a palavra, conhecemos a nossa natureza e sabemos que ela é caída e que precisamos ter a sede de ouvir a palavra de Deus, tá? Então o pecador arrependido é aquele que está em Cristo e confia na obra de Cristo, que ela é suficiente para resgatar do seu pecado e não manifestar, então, a ira de Deus sobre a nossa vida. É diferente do ímpio. O ímpio é um pecador consciente, a qual ele rejeita o amor de Deus e ele combate a Deus, ele combate a palavra, ele combate a igreja, ele combate a família. Por que a família? Porque a família é o berço da sociedade. É a família que constitui a sociedade que temos. Se eu tenho um campo familiar, uma família destruída dentro dos seus padrões, ela começa então a sociedade se corromper. E a sociedade então começa a se desestruturar dentro daquilo que é ético. E aí então as pessoas começam a viver a sua vida de qualquer jeito, sem instrução alguma. E aí a sociedade então sente o peso do pecado. Por que você acha que há tanta violência? Por que você acha que há tanto desamor, tanto ajuda ao próximo? Porque a sociedade está vivendo sem Deus. O mal não foi produzido por Deus. O mal é resultado da ausência de Deus na vida das pessoas.
As pessoas só podem dar aquilo que têm. Então não adianta ela fazer uma aparência de bondade se ela tem maldade. O Tiago ensina sobre isso. A epístola de Tiago, se você ler lá, ele fala: pode a boca que adora a Deus sair água amarga e água doce? Pode a boca que adora a Deus adorar a Deus e amaldiçoar o seu irmão? E aí? Tá? Então o ímpio é aquele que abandonou a palavra, não quer saber de fato, e ele se levanta em tudo que for relacionado a Deus. E dentro da criação que Deus criou, tudo é bom. Agora, o Satanás, o diabo, ele tentou corromper aquilo que tudo que é de Deus. E ele sabe que se ele corrompe a família, ele corrompe toda a sociedade, ele corrompe o mundo, corrompe as políticas, né? E corrompe as políticas públicas, e aí ele tenta, nos meios legais, literalmente, então, tentar reprimir a palavra e reprimir a família. Só qual é o resultado de uma família destruída? É uma sociedade destruída, uma sociedade cheia de vontade, cheia de coisa na questão de prazer, mas você vai olhar, dependência química destruindo a vida dos jovens, são doenças intermináveis em relação a uma vida promíscua que está relacionada a doença sexualmente transmissível. Então tudo isso, irmãos, são consequência do pecado. Isso não é a ira de Deus ainda, tá? Isso aí são consequências da própria sociedade que se distanciou de Deus e que de fato ela está combatendo a palavra. E quando eu falo combater a palavra, não é só a palavra, a Bíblia, mas é combater a igreja que vive pautada na palavra, mas também combater principalmente, vamos dizer assim, a um alvo muito grande daqueles que de fato não temem a Deus, mas que se levantam contra a família. Por isso que existe nesse contexto social a preocupação de pessoas que se levantam para corromper os nossos filhos. Nas escolas, nos filmes, nos desenhos, tá? Existe todo um cenário secular com o objetivo de corromper os nossos filhos. Porque corrompendo os nossos filhos, nós não teremos futuramente uma igreja. Essa é a ideia, tá? Porque a gente conseguindo afastar, no caso, os políticos, né, que criam políticas, a sociedade secular, eles criam essa situação ao ponto de, na verdade, corromper as crianças, os jovens, a igreja, a faculdade. Não que não seja bom você fazer um curso acadêmico, mas se você entrar na faculdade, a maioria dos professores, docentes da faculdade, a primeira coisa que eles vão falar: não, aqui a gente não aceita a discussão de Bíblia, de religião, vamos se ater apenas a visão secularista. E ali vamos falar de filósofos, vamos falar de política, vamos falar de tudo e vamos combater então os negacionistas. Essa é a ideia, mais ou menos, tá? Eu tô falando isso porque eu já não terminei meu curso acadêmico de Direito, mas eu estive aí 4 anos numa faculdade e a gente pôde ver isso de forma muito explícita, a questão, a preocupação de criar meios legais para se corromper a família, para se corromper a educação dos nossos filhos, para combater a igreja e principalmente tirar a palavra de Deus. Se você olhar dentro da sociedade, tá? Olhar aí fora dentro da sociedade, você vai ver como é que o mundo está em relação àqueles que literalmente abandonaram de fato a palavra e proibiram a palavra. Você vai ver que é uma sociedade totalmente destruída. Não tem recurso, não tem alimento, é um governo, uma administração de ditadura, você não tem liberdade, você não pode cultuar a Deus. Existe tudo isso por quê? Porque o povo literalmente não deu ouvido à palavra de Deus e deixou então o mal dominar, e hoje ela passa por dificuldades. Então você vai ver que esses países, principalmente os países de esquerda e comunista, por isso que eu não consigo entender um verdadeiro cristão votar em um comunista ou esquerdista, não que eu esteja querendo influenciar os irmãos aqui, tá, amados? Mas a política que a esquerda traz é uma política que combate a família, Deus, tá? E a sociedade. Porque ela traz intrinsecamente nela, implícita nela ou explícito, o quê? Uma sociedade sem Deus. Uma sociedade sem Deus, amados, é uma sociedade anarquista, é uma sociedade, de fato,
que você não tem opinião, você é escravo do Estado, e aí acabou sua liberdade. Aí você pode até falar, poxa, aí você vai ver o que é ser escravo. Assim como o pecado nos escraviza, esse sistema que é pautado no pecado, ele vai te escravizar. Só que ele vai algemar a tua mão, a tua liberdade, literalmente física, poderá ser literalmente impedida de você ter o seu livre arbítrio, que eu não acredito na questão do livre arbítrio, mas a livre agência, no sentido de você poder ir aonde quiser, fazer o que quiser. E de fato, os países capitalistas são os países mais liberais, ao qual você tem a liberdade de opinar, de argumentar, de viver, de construir sua vida como você quiser. Mesmo se você não quiser ouvir Deus, você tem mais liberdade no capitalismo do que de fato nos países de esquerda. Por exemplo, as pessoas que têm aí uma linha de liberdade no sentido comunista, tem muitas coisas que você prega aqui dentro, o comunismo prega a liberdade, mas se ele for para o mundo comunista, ele vai ser apedrejado e morto, tá? É isso que eu quero dizer para vocês entenderem aí. Ficou implícito, mas vocês entendem. Se eles saírem daqui e forem para um país comunista, eles vão ser mortos. Tem país que se você entrar com droga, você é morto. Ou é preso lá, de forma lá, até morrer. Então tem todo esse contexto, tá? Só para vocês entenderem a respeito de tudo isso que eu estou falando. O ímpio é aquele que se combate literalmente a palavra de Deus, a família de Deus, e também vai gerar resultados na sociedade. Eu citei também a palavra aqui, salário do pecado gera morte, tá, irmãos? Isso também está em Romanos, se não me engano, capítulo 3. Eu não vou conseguir olhar, mas dá uma lida em Romanos. Romanos é maravilhoso. No capítulo 3, que ele fala que o salário do pecado é a morte. Eu falei salário gera morte, né? Mas aí eu esqueci de citar o pecado. É que a gente está falando muitas vezes, a mente ela está processando a informação e mais assim a parte vernáculo, né, da fala, às vezes não acompanha o pensamento, o raciocínio rápido. Então eu falei salário gera morte, mas é o salário do pecado gera a morte. Outra coisa aqui que a gente comentou sobre regras, leis do universo, né? A gente precisa entender, amados, se o mundo fosse sem lei, né? Se não tivesse a sua ordem, seria um caos, tá? Então por isso que nós temos 7 dias da semana, temos dias e a noite. Por que dia? Nós temos aí o ecossistema, tem toda uma estrutura, tem todo um porquê, né? Porquê da lei da gravidade? Se não tivesse lei da gravidade, a gente estava flutuando aqui, voando pelo espaço. Tudo tem uma lei, irmãos, tudo tem uma ordem. Deus é muito ordeiro, né? No sentido de organizar, de tudo estar certinho, né? São 7 dias. No 6º dia ele terminou a criação, no 7º ele considerou aí para descansar, para buscar a Deus. Tudo nesse sentido, para que o ser humano possa entender que há normas. Imagina se cada um quiser viver do jeito que quiser, sem ter a restrição da lei. Se você não tivesse alguma coisa que ponderasse a sociedade, a gente estaria vivendo uma sociedade totalmente destruída. E hoje ainda a gente não tem essa dificuldade, porque ainda existem as leis dos homens que estão segurando, tá? E muitos países que são aí pós-modernos, principalmente os países europeus aí, que literalmente são países que são super ricos, né, economicamente, você vai ver que eles liberaram, e isso traz, tá? O modernismo traz, é muito bom, traz para a sociedade modernização, capital, dinheiro, emprego, é bom, é ótimo. Só que também essa liberdade, né? Isso aconteceu também na época de Paulo. Essas cidades que Paulo teve pregando, as cidades mais modernas, eram as cidades que mais se preconizava o pecado, a liberdade. Então você tinha de tudo que era de pecado, assim, imaginável, você pode ver que tinha na sociedade da época de Paulo. A mesma coisa é nós. Então, aqui na nossa sociedade, quanto mais, então, a sociedade ela tem uma liberdade legal para ela viver do jeito que quer, nós temos, então, aí um resultado futuro para a nossa sociedade de destruição, tá? Isso é a lei da semeadura. Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Então, se você semeia valores que realmente mantêm a sociedade, que mantêm a humanidade em um norte correto, politicamente correto, vamos dizer assim, né, como o povo gosta de usar, normalmente nós vamos ter uma sociedade abençoada, vamos dizer assim. Lembrando que a palavra de Deus fala: bem-aventurado a nação cujo nome
é o Senhor lá, que esteja Deus como o centro, né? Então nós vemos assim que a regra, ou lei, nomos, está ditando o universo. Por que 24 horas e não 48 a Terra circula, né? Se a Terra circular mais do que 48 horas, o que acontece? Né? E se o Sol não der mais luz, o que acontece? A fotossíntese não vai existir, a natureza vai ter transtornos, né? O mar poderá invadir a Terra. Então veja, tudo está controlado pelo próprio ecossistema do que Deus criou, que é perfeito. Tudo está dentro da sua lei. Se Deus tira qualquer aspecto desta lei, o mundo vira o caos, amados. O mundo vira o caos. Então agradeça a Deus, porque a lei de Deus, ela tem sido branda com a sociedade, com o homem, com a humanidade, com a família, porque ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus, automaticamente você tem que amar o próximo. Então tudo que nós fazemos, seja na política pública, seja no sentido de famílias, seja no sentido de sociedade, ela tem que ser pautada ao amar o próximo, tá? Amar o próximo. Outra palavra que eu falei aqui, ficou bem curto, não sei se alguém prestou atenção, é sobre aceitar a Cristo. Essa expressão aceitar a Cristo, irmãos, é uma visão meio teológica arminiana, que a gente chama, porque o arminianismo ele traz a ideia de que o Deus fica aguardando o homem ter algum momento de clareza dentro do seu livre-arbítrio para que ele possa sinalizar para Deus que ele quer aceitar a Cristo, tá? Então, assim, no ponto de vista bíblico e teológico, eu acredito mais que a gente tem a livre agência, você tem a livre agência de escolher o que você faz no seu dia a dia secular, mas em se tratando da salvação e a gente olhando o texto bíblico com mais cuidado, a gente vai ver que a salvação é totalmente dependente de Deus. Porque o homem caiu no pecado. Então, qual era o humano que tinha o livre-arbítrio? Era Adão. Tá? O humano que tinha o livre-arbítrio era Adão. Porque o Adão, ele não tinha sido corrompido pelo pecado. A partir do momento que Adão peca, a partir do momento que ele peca, ele perde o senso crítico de juízo em relação às suas escolhas. Ele não tem como escolher. Ele está em trevas, a sua consciência sozinho, ele não consegue entender o que é pecado e o que não é. Então, por isso que a lei veio para mostrar para mim e para você que nós somos pecadores, tá? Paulo fala sobre isso, que enquanto não há lei, não tem condenação. Mas a partir do momento que Deus estabelece a lei, as regras, então ali, a partir do momento, é tipificado o crime, né? Então você pode ver que no nosso próprio Código Penal e na Constituição fala que ninguém pode ser condenado por um crime se não tiver previsto por lei. Então, se uma pessoa comete um crime e não tem a tipificação no Código Penal, ela é isenta, ela não precisa ser condenada porque não tem respaldo legal na letra da lei que o a condene, tá? Então a questão de aceitar a Cristo, voltando aqui para essa questão, aceitar a Cristo, nós não temos como aceitar a Cristo porque a nossa condição de pecador deixa a gente cego, literalmente cego. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 1 que Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. E Ele nos justificou, santificou. É só ler lá Efésios 1 todinho que você vai entender todo o contexto. Então veja, e que o nosso nome já está escrito no livro da vida. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, não fica um anjo de plantão lá falando, não, Alex agora é cristão. Vamos escrever o nome dele no livro da vida. Não, agora ele se desviou. Vamos apagar o nome dele no livro da vida. Não existe isso, tá? Se Deus está dizendo que antes da fundação do mundo, Ele escreveu o nosso nome para sermos ecletos, escolhidos por Deus, então não fica um anjo lá, apaga e escreve. Não importa o que literalmente você faz. Aí o pessoal de plantão vai falar, mas você pode fazer o que quiser, salvo uma vez, salvo para sempre. Não é isso. Aquele que está em Cristo Jesus, ele trabalha todo dia na sua vida. Ele conhece a palavra, então ele tem que negar a si mesmo. Ele não vai viver uma vida de qualquer forma, porque ele está em Cristo, o Espírito Santo está convencendo ele, tá? Então, o que acontece? Nós estamos em trevas. A partir do momento que Deus quer se revelar para nós, aí então a gente, ouvindo a palavra, o Espírito Santo falou, Alex, acorda, você é um pecador miserável, você precisa se arrepender,
olha, Cristo morreu na cruz para te salvar, e aquilo cai como um peso em você, na sua consciência. Então, as trevas que você estava, a partir daquele momento me leva a uma consciência. O Espírito Santo me convence do meu pecado. E aí eu entendo a justiça de Deus através de Cristo. E eu entendo também o juízo de Deus. Qual é o juízo? Que aqueles que estão em Cristo estão salvos e aqueles que não estão em Cristo estão condenados, tá? Então a gente pode entender que não é eu aceitar. Muita gente tem costume na igreja, principalmente nas igrejas brasileiras, fazer o apelo, aceitar a Cristo e tal. Não vejo isso hoje dentro da palavra. Eu não vejo ninguém fazendo apelo nenhum dentro da palavra. Jesus, levanta a mão aqui, me aceita, ora comigo, vem aqui e tal. Não vejo isso. Isso aí é uma coisa dogmática criada por cada igreja. Cada uma faz do jeito que quiser, mas eu não vejo isso dentro da palavra. O que eu vejo é a ministração da palavra e as pessoas seguindo a Cristo. E ali então elas se decidem, elas se batizam, elas vão seguindo a Cristo ali conforme a palavra está sendo ministrada, tá? Então, essa expressão aceitar a Cristo, eu comentei sobre isso e eu estou dando aí, então, esse adendo falando sobre isso. Que eu não acredito na questão do homem, porque parece que o Espírito Santo, ele fica ali no sofá de sala de espera, esperando o pecador falar, me aceita, pode vir agora fazer a obra. Não é isso. Quando Deus quer salvar, ele invade a tua vida, ele interfere em você, você não tem nenhuma escolha, você é sequestrado pela graça de Deus. E aí mesmo que por algum momento da sua vida de fraqueza espiritual, você não esteja ali literalmente trabalhando, ali vivendo uma vida ativa espiritualmente, tenha certeza absoluta, se você for escolhido de Deus e você for partir para a eternidade, Deus, antes de você partir para a eternidade, Deus vai trabalhar com você e vai te trazer de volta, você vai literalmente se arrepender, você vai sentir a salvação de Deus e você vai partir para a eternidade salvo, porque o que o Espírito Santo faz, ele não é incompetente. É competente. Se ele te convenceu, ele te convenceu. Agora, mas irmão, mas é aquele que aceitou a Cristo, participou da gente e se desviou, tá? E de repente viveu no mundo. E ele não volta, ele morreu assim desse jeito. E foi, vamos entre aspas, vamos dizer assim, foi pro inferno, como diz o povo, né? E então, aí, irmãos, cabe a Deus definir o julgamento dessa pessoa, não sou eu. Se ele morreu numa vida devassa, totalmente distanciado de Deus, mas eu não sei se no último momento, ali na UTI, ou de repente ele teve um momento de lucidez e Deus foi lá e falou com ele, o enfermeiro falou com ele, o médico falou com ele e ele se arrependeu. E aí? Eu posso julgar e dizer que ele foi para o inferno? Não. Cabe a Deus definir isso aí, tá? Não somos nós que definimos. A única nossa função é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se você sabe de alguém que precisa de Deus, você só tem que falar da palavra, do amor de Deus e deixa que o Espírito Santo cuida do resto, tá? Então, aceitar Cristo, fica aí, cada igreja segue a sua questão dogmática, não que esteja na Bíblia, é uma questão extra-bíblica, que ela cria uma forma litúrgica para definir aí como que deve ser a parte de salvação, mas isso eu não vejo que tem base bíblica, tá bom? A questão que Paulo falou sobre alimentos e casamentos, conhece plenamente a verdade. Veja que, quando Paulo fala aqui em Timóteo, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou, para serem recebidos, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, eu vou ler novamente. Que proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha, duas expressões que eles usam aqui especificamente. Conhecem a verdade plenamente. Esses cristãos que conhecem a verdade, eles sabem que é importante o casamento e sua relação sexual ali entre o casal que está casado, né? O esposo e a esposa, tá? Ele sabe disso, porque tem conhecimento de Bíblia, tá? Outra coisa, eles são fiéis. Fiéis ao quê? Ao dízimo, à oferta? Não! Fiéis à palavra. Ele sabe o que está escrito na palavra, tá? Por isso que ele disse, e tem o conhecimento plenamente da verdade. Então veja, que o verdadeiro cristão que tem o conhecimento da verdade e que é fiel à palavra, ele sabe a importância da relação do casamento. Ele sabe que ele precisa ser casado com uma só mulher, se ele for pastor, né? Ele sabe que pode comer de tudo, porque ele ora, consagra e ele entrega a Deus e come. Ele não tem esse problema, porque ele tem conhecimento da verdade. Ele é fiel à palavra. Ele faz isso porque ele tem conhecimento da palavra. Então ele come sem ter medo. Ele come, ele dá graças e ele come. Paulo ensina isso quando nós vamos na casa de alguém que não é evangélico, cristão, e de repente essa pessoa faz lá, ela segue uma outra linha religiosa que de fato
possa servir aí a entidades ou qualquer outra coisa espiritual, e aí você é convidado, você não vai comer? Eu vou comer, não tem problema, eu vou comer. Se eu chegar lá comer, vamos comer, a gente dá graça pela comida, não preciso fazer oração, gritar nem nada, mas ali na minha mente eu dou graça e como a comida. Se ele não falar nada para mim, agora se ele falar assim, olha Alex, você vai almoçar aqui, então esse almoço que eu preparei para você, ele foi oferecido ao diabo, ou ele foi oferecido ao santo tal, a uma entidade tal, aí você não come, por causa da consciência, é o que o Paulo ensina, não sei onde está escrito, acho que está em Coríntios, mas a gente pode até ver depois, você pode perguntar, eu mando a referência para você, tá? Então ele fala para a gente não comer. A partir do momento que eu sei que aquele alimento é oferecido a uma entidade, a alguma coisa espiritual, ou alguma coisa que não tem relação nenhuma com a palavra, aí eu já não posso comer. Mas se alguém me dá alguma coisa para comer, eu como sem perguntar, como, normal, dou graças a Deus e como, sem problema. Não vai fazer mal nenhum para você, porque é o que está escrito na palavra. Você tem o pleno conhecimento. Quando você tem o pleno conhecimento, você não tem medo, concorda? Porque Cristo é o que nos dá a segurança, Ele é o nosso porto seguro, tá bom? Então, a questão do alimento e casamento é porque eles têm o conhecimento do pleno da verdade. É diferente daqueles que, na verdade, estão corrompendo a igreja de Éfeso e que, de fato, eles talvez não tinham conhecimento e estavam sem fazer sexo na sua relação íntima com a sua esposa, se afastando, né? E também em restrição alimentar para mortificar a sua carne e deixando de comer, até talvez ficando doente. A Bíblia não fala isso, mas eu estou conjecturando dentro do contexto e poderia estar acontecendo isso. Então, olhando desse aspecto, amados, é importante conhecer a palavra. Vê como é importante? A questão do divorciado, lembrando que o divorciado aí é aquele que fez o divórcio, né? E seus cônjuges estão vivos, tá? Quando é considerado pecado de adultério? Ele se divorciou, mas o seu marido e sua esposa, no caso seu cônjuge, continua vivo. Então, se ele casar com essa pessoa que está divorciada, ou o divorciado casar com outra pessoa, eles estão em adultério. Vão para o inferno? E agora? Vão para o inferno? Olha, amados, eles conhecem a verdade. O tempo da ignorância Deus não leva. Então, assim, se ele está vindo do mundo, ele conheceu, está divorciado, e ele literalmente, ele casou com outra pessoa, mas ele não tinha consciência disso, eu acredito que Deus vai perdoá-los, tá? Porque a obra que Cristo fez na cruz do Calvário é perdão de todos os pecados, amados. Concorda comigo? Ou ficou algum pecado que Deus não consegue perdoar? Só o único é o pecado, na verdade, quando você associa a obra de Deus ao diabo. Que aí a incredulidade também é considerado blasfema contra o Espírito. Então, blasfemar contra o Espírito é o único pecado que não tem perdão. Mas para os outros pecados, tudo está perdoado, tá? É por isso que Cristo morreu. Agora, se esse divorciado que está no estado de adultério, porque ele está casado, você está casado com a sua esposa, por exemplo, eu estou na igreja, estou casado com a minha esposa, e aí eu me divorcio, eu sabendo da verdade, opa, aí a coisa muda, irmãos, o cenário muda, tá? Porque se eu estou casado e eu sou cristão, minha esposa está lá comigo, servindo a Deus, meus filhos, todos nós entendemos a palavra de Deus, somos fiéis na palavra de Deus, esse casamento, ele não pode acabar nunca, só depois da morte e na eternidade. Ninguém vai ficar casado no céu, tá? Para não ser como os fariseus. Então, assim, a partir do momento que o casal, aquela família é pautada dentro da palavra, aquele casamento tem tudo para dar certo. Os seus filhos também têm tudo para dar certo. Então não pode ter divórcio. Agora, eu sou cristão, ou até mesmo sou pastor, me divorcio, como já havia acontecer com muitos cantores e pastores, se divorciar, conhecendo a palavra, deixar a esposa, abandonar ela para ter um novo relacionamento, aí, irmãos, Deus vai ter que te julgar e definir o que vai ser da sua vida, tá? Eu acho que tem que pensar bem direitinho. Agora, se a pessoa vem do mundo, está divorciada, não tinha consciência e ela está aprendendo a palavra, fique em paz, descanse em Deus e tá tranquilo, tá bom? Outra coisa, deixa eu ver aqui. Salvação, impedido, restrição alimentar. A salvação, ela não está pautada em obras, tá? Não é porque eu tenho uma restrição alimentar, uma restrição sexual, eu faço alguma coisa com o meu corpo, que isso vai favorecer eu ser bom, salvo por Deus. Esquece. Em Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, tá? A nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia, tá bom? Então, nada que nós fazemos
como algo bom pode justificar o nosso pecado. Eu vou fazer caridade, não vou mentir mais, Deus vai me salvar por causa disso. Esquece, você não é salvo por suas obras. E Paulo ensina isso, que ninguém é salvo por suas obras para não se vangloriar, mas é salvo por causa de Cristo, tá bom? Então é isso aí, só um adendo. Tudo que Deus criou é bom. Então tudo que Deus criou é bom. Então a comida, a bebida, a relação sexual, casados, né, de forma lícita. Quando eu falo lícita, irmãos, é que está casado dentro do padrão divino, tá? Homem e mulher, e no casamento feito direitinho. Então, se você está casado, você tem liberdade de ter as suas relações íntimas com a sua esposa, coabitar com ela com entendimento, é o que a palavra ensina. Lazer, então, tudo que tem no mundo, a gente pode usufruir. O mundo que eu falo, irmãos, é o que tem no mundo, né? A gente pode ir na praia, você pode ir num restaurante, você pode até ver uma música, um concert, por que não? Não vejo mal nenhum, isso é o lazer, você pode. O que você vai perder sua fé se você ouvir ali Beethoven? Não, tá? Agora, por que eu tô falando isso? Porque a sua consciência está tranquila, você sabe quem é o teu Senhor, você sabe quem é Deus, você sabe o teu limite aonde você pode ir. Paulo ensina isso, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica a minha vida e também não pode dominar a minha vida. Então, a partir de algo que eu faço, que domina a minha vida, que atrapalha a minha relação com Deus, aí eu preciso largar isso aí, tá? Agora, eu preciso entender que nada também possa trazer escândalo, tá, amados? Um comportamento, uma atitude alimentar, tipo beber, fumar, essas coisas, ela pode trazer escândalo às outras pessoas, porque elas não vão entender que você é cristão e você está usando drogas, né? Drogas lícitas. Então, dependendo do que for, isso pode servir de impedimento para as outras pessoas a não aceitarem, aí eu usando a expressão, aceitarem a Cristo, ouvirem a palavra de Deus e de fato se arrependerem e seguir a Cristo. Então, você é cristão como ele mente, ele rouba, ele bebe, usa drogas, fala mal dos outros. Deu para entender? Então isso aí, a Bíblia diz, ai daquele que trouxer escândalo, porque seria melhor colocar uma corda no pescoço com uma pedra de moinho bem pesada e se lançar ao mar, tá? Tá bom, é isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver, pode falar comigo, manda aí uma mensagem no WhatsApp do grupo que eu vou estar esclarecendo. Deus abençoe você, fique com Deus, paz.